Você já parou para pensar no tamanho do susto que dá quando a gente olha para o céu e sente que ele tá olhando de volta? Porque hoje o papo é sobre o tal 3I Atlas, um objeto interestelar que entrou no nosso sistema solar e virou uma novela daquelas. Tem gente dizendo é só um cometa, tem gente dizendo isso aí tá com cara de coisa fabricada. E tem até quem jure que a ciência inteira está tentando manter a cara de paisagem para não virar meme em rede nacional. Só que eu vou te prometer uma coisa. Aqui não tem gritarias, não tem pânico, tem história bem contada, explicação simples, humorzinho de respeito, do jeito que o joelho deixa. E o principal, o que é fato observado, o que é hipótese e o que é só vontade da internet de transformar qualquer pedrinha espacial num filme do Spielberg. Então já ajeita a coluna, pega uma água, sem exagerar, hein? Que eu vi aquela curiosidade do excesso de água. E vem comigo, por que tanta gente ficou encucada com o 3I Atlas? E por que um tal jato pra frente virou o centro da confusão? Agora imagina a cena. Cientistas detectam um visitante de fora do sistema solar. Isso já é raro. Aí você pensa, beleza, é uma rocha, um cometa, um asteroide. Segue o jogo. Só que o 3I Atlas não veio com a educação de quem entra na casa dos outros e tira o sapato. Ele veio trazendo comportamentos esquisitos que, para parte do público, parecem assinatura de tecnologia. Para outra parte, parece assinatura de dados incompletos, modelos imperfeitos e interpretações apressadas. E é aí que mora o perigo do assunto. A mesma informação pode virar duas histórias totalmente diferentes, dependendo do jeito que você conta. Então vamos por partes, como quem corta mandioca sem perder o dedo. O que a gente sabe, em termos gerais, quando aparece um corpo desses? A gente mede brilho, espectro de luz, trajetória, velocidade e tenta entender a composição. Se for cometa, geralmente tem gelo, poeira e quando ele esquenta perto do Sol, libera gás e poeira, criando coma e cauda. Esse soltar material pode gerar jatos, e jatos podem empurrar levemente o objeto, mudando um tiquinho a órbita. Isso existe. Isso é normal. Cometa é tipo panela de pressão. Esquenta, solta coisa. Só que aí entra o tal jato que deixou muita gente de cabelo em pé. Inclusive quem nem tem mais cabelo. O que seria um jato anômalo? É quando o material parece estar saindo num sentido que não combina com o que você esperaria de um cometa comum, dado o jeito que ele está iluminado pelo Sol e o jeito que ele está girando. E aqui entra um conceito que parece difícil, mas dá para entender com exemplo de roça. Imagina um espeto de churrasco girando na mão. Se ele está girando com um eixo fixo, tipo uma broca, como o pessoal gosta de comparar, o lado que recebe mais calor muda conforme ele se move em relação ao Sol. Mas o eixo de rotação, na física básica, não sai mudando de direção do nada. Para mudar eixo de rotação de forma grande e organizada, você precisa de torque. Torque vem de forças externas. Pode vir de jatos, sim, mas tem que encaixar certinho e os dados têm que bater. A grande história que circula nos debates é mais ou menos assim. Observações sugerem um jato apontando para frente antes do periélio, o ponto mais perto do Sol. Depois, mesmo com o objeto já do outro lado do Sol, o padrão do jato e da orientação parece continuar de um jeito que, segundo alguns, dá a impressão de que o objeto tem uma frente definida, como se fosse um corpo que mantém a orientação como um veículo e não como uma pedrinha girando no espaço. Aí você já sente o cheiro do drama. Se tem frente, então não é natural. Só que, não, calma. Parece é uma palavra que deixa a internet perigosa. Porque entre parece ter frente e tem frente confirmada como um artefato, tem uma estrada comprida cheia de buraco e com pedágio. O argumento mais barulhento desse assunto costuma vir acompanhado de porcentagens do tipo: a chance disso ser natural é quase zero. Essas porcentagens
Podem até ser baseadas em algum modelo e em hipóteses específicas, mas o público precisa lembrar de um detalhe. Probabilidade calculada depende do modelo assumido. Se o modelo estiver incompleto, a probabilidade vira castelo de areia. Bonito, mas frágil. Então, o que eu vou fazer aqui é te mostrar por que isso chamou atenção, quais seriam as explicações naturais possíveis e o que teria que acontecer para a gente falar com mais segurança. Primeiro, por que o periélio e as datas viraram data definitiva? Periélio é aquele momento em que o objeto está no ponto mais próximo do Sol. É quando o aquecimento pode aumentar a atividade. Mais gás, mais poeira, mais jatos e, portanto, mais empurrõezinhos fora do previsto. Aí tem gente que puxa o assunto do efeito Oberth, que é um jeito de você aproveitar estar muito rápido perto de um corpo massivo, como o Sol, para ganhar ou perder energia com mais eficiência. Isso é real na engenharia orbital, mas não significa automaticamente manobra alienígena. Significa que se fosse uma nave, aquele seria um bom lugar para fazer algo eficiente. Só isso. Aí entra a confusão. Ficar atrás do Sol, sumir, reaparecer, adiantou, não adiantou, porque observação perto do Sol é um inferno. O brilho do Sol atrapalha, a geometria muda, cada ferramenta observa de um jeito e o público mistura atrás do Sol no ponto de vista da Terra com atrás do Sol na órbita. E pronto, vira rádio peão. Mas agora vamos ao ponto que mais pega. O tal jato, a rotação e a sensação de algo que não deveria acontecer. Em cometas, jatos são comuns. Só que jato para frente, na direção do movimento, é mais discutível dependendo da geometria e da atividade. O cometa pode ter regiões ativas específicas, pode ser irregular, pode ter cavidades, pode estar soltando material de um ponto que não é o lado mais iluminado, se tiver calor interno ou condução térmica, ou se tiver material volátil em camadas que reagem com atraso. Além disso, quando você observa uma estrutura de jato a enormes distâncias, você está vendo projeção 2D de um fenômeno 3D. Às vezes, o jato parece apontar para frente, mas no espaço ele está inclinado e a perspectiva engana. Agora, por que algumas pessoas dizem isso não devia acontecer depois do periélio? Porque a intuição é, se um ponto ativo estava iluminado antes, depois do periélio ele pode ficar menos iluminado. Então o jato mudaria ou enfraqueceria. Só que cometas podem mudar a atividade de forma complexa, podem girar precessão, podem ter múltiplos pontos ativos, podem quebrar, podem expor gelo novo. E tudo isso bagunça nossa expectativa. E tem um detalhe. Medir rotação e eixo de rotação de um objeto pequeno, distante e ativo é um trabalho delicado. Você usa variações de brilho, padrões na coma, periodicidade e tenta ajustar modelos. Pequenas incertezas viram grandes histórias quando traduzidas para o público. Então a pergunta justa não é: isso é alienígena? A pergunta justa é: o roteiro observado é consistente com o corpo natural cometário? Dado tudo que a gente ainda não sabe sobre a forma, composição, pontos ativos e possíveis fragmentações? E a segunda pergunta: há algo que só poderia ser explicado por propulsão controlada, com assinatura inequívoca. E assinatura inequívoca não é? Parece estranho. É algo como aceleração não gravitacional incompatível com outgassing, mudanças de trajetória com padrão de controle, repetibilidade, correlação com emissão espectral de gases inexistentes em cometa, ou sinais diretos de estrutura artificial, o que é muito difícil de obter. Agora, por que esse tema explode na internet? Porque mexe com 3 botões do cérebro humano. Primeiro, o medo do desconhecido. E se vier para cá? Segundo, o fascínio. Será que não estamos sozinhos? Terceiro, a raiva de autoridade. NASA não fala nada, então estão escondendo. E eu vou ser bem honesto. Instituições às vezes comunicam mal, são burocráticas e parecem frias. Isso alimenta suspeita. Mas comunicação ruim não é prova de conspiração.
Às vezes é só comunicação ruim mesmo, que é a especialidade mundial de qualquer órgão grande, inclusive condomínio de prédio. Agora vamos encaixar o que foi dito por divulgadores e por cientistas citados nesses debates, sem transformar isso em sentença final. Existe um pesquisador conhecido, o Avi Loeb, que já defendeu em outros casos que devemos considerar hipóteses tecnológicas para alguns objetos interestelares se houver anomalias suficientes. Ele mesmo costuma colocar as coisas como hipótese, com possibilidade baixa, porém com implicações grandes. Esse tipo de postura divide o público. Tem quem ame porque alguém teve coragem. Tem quem odeie porque acha que dá munição para sensacionalismo. E existe também uma parte da comunidade científica que prefere ficar no padrão. Cometa até prova em contrário. Isso também é compreensível, porque ciência não é feita com susto, é feita com evidência acumulada. Agora vem o pulo do gato. O público acha que ciência tem que dar resposta rápida, mas ciência é lenta e o céu não espera. Muita coisa do que parece decisivo hoje, daqui a alguns meses pode virar: "Ah, era isso aqui, um modelo melhor de jatos e rotação." Ou pode virar: "Ok, isso realmente não fecha com o natural." Os dois caminhos existem. Então, o que a gente faz agora, como espectadores da novela espacial? A gente observa os pontos que realmente importam. 1. Trajetória. Houve mudança significativa fora do previsto, além do que jatos cometários explicam. 2. Espectro. Quais elementos e moléculas aparecem? Tem algo industrial ou apenas interpretações apressadas? 3. Consistência. Diferentes observatórios e instrumentos concordam? 4. Reprodutibilidade. O padrão se mantém com novas observações ou some quando chegam mais dados? 5. Transparência. Os dados são publicados, revisados, debatidos. E aqui vai um lembrete importante para a saúde mental do público, principalmente quem já acorda com dor no ombro só de existir. Não vale perder o sono por data limite. O universo não trabalha com prazo de WhatsApp. E quem transforma a ciência em contagem regressiva geralmente está vendendo clique ou adrenalina. Mas eu sei. Mesmo com toda a calma, tem uma parte de você que quer ouvir a frase: "Tá, mas e se for?" Então vamos imaginar dois cenários do jeito mais pé no chão possível. Cenário A. É natural. O 3I Atlas pode ser um cometa ou objeto cometário com geometria estranha, pontos ativos incomuns, composição não típica do que a gente vê com frequência e com jatos que bagunçam a interpretação. O jato para frente pode ser projeção, atraso térmico, cavidade, múltiplas fontes ou uma combinação que nossos modelos simplificados não capturam bem. Nesse caso, ele passa, vai embora e a lição fica. A natureza ainda sabe fazer coisa que humilha nosso PowerPoint. Cenário B. É artificial ou parcialmente. Aí a história muda. Se houver evidência forte de controle, de aceleração com padrão ou de características estruturais que não encaixam, então sim, a humanidade estaria olhando para um artefato. Mas mesmo nesse cenário, não significa invasão, pode ser sonda, pode ser detrito tecnológico antigo, pode ser algo que nem liga pra gente. O povo já se estressa com o vizinho que coloca música alta. Imagina se o universo inteiro resolvesse vir aqui só para atrapalhar nossa novela. Calma. E se fosse algo artificial e perigoso? Aí entra a parte que ninguém gosta. A gente não teria muito o que fazer de imediato. Mas isso não é motivo para pânico. Pânico não cria telescópio, não cria dado, não cria solução, só cria fila no mercado e dor de cabeça. Agora, deixa eu te contar por que essa história do objeto ter frente é tão sedutora. Porque a gente é treinado a pensar em veículos. A gente olha para o céu e quer enxergar intenção. Só que intenção é a última coisa que você prova. Você primeiro prova comportamento, depois você prova mecanismo, só depois, talvez, você discute intenção. E nessa novela, o mecanismo é o centro. Jatos,
É aqui que você, eu e qualquer um consegue entender com um exemplo bem simples. Se você pegar um balão cheio e soltar sem amarrar, ele sai desgovernado. Ele faz curva, gira, muda direção. Isso é propulsão, mas não é controle inteligente. Um cometa com jatos é mais parecido com o balão do que com um foguete. Ele pode desviar, pode dar soluços, pode parecer manobra, mas ser só física bagunçada. Então, quando alguém fala se desviou é nave, tem que perguntar: desviou com que padrão? Com que magnitude? Com que repetição? Com que assinatura? E o que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha é justamente a narrativa de que a orientação do jato se manteve como se o objeto mantivesse uma frente ao fazer a curva em torno do Sol, como se fosse um corpo guiado. Se isso for confirmado com dados robustos, por múltiplos grupos, aí sim vira assunto sério de verdade. Se isso for uma interpretação baseada em projeção, poucos dados e inferência exagerada, aí vira mais um caso clássico de internet correndo na frente do telescópio. E sabe o que é mais engraçado? O ser humano é tão apressado que quer que o universo entregue a prova em 24 horas. Meu amigo, para marcar consulta no posto já demora. Imagina para confirmar sonda alienígena. Agora eu vou te dar o que você realmente quer. Um jeito de acompanhar esse assunto sem cair em armadilha. Regra 1. Desconfie de certezas absolutas dos dois lados. Quem fala é 100% alien geralmente está vendendo emoção. Quem fala é 100% nada demais, sem olhar as anomalias também está vendendo conforto. Regra 2. Procure sempre o que muda com novas observações. Ciência boa se atualiza, fanatismo repete. Regra 3. Não confunda silêncio institucional com confirmação. Às vezes é só burocracia, revisão e prudência. Regra 4. Cuidado com porcentagens mágicas. Probabilidade é coisa séria. Quando vira bordão, virou torcida. E agora, para você não sair daqui com a cabeça cheia e o coração batendo igual sino de igreja, eu vou resumir o que faz o 3i Atlas ser tão falado. Ele é interestelar, o que já é raro. Ele tem comportamento interpretado por alguns como anômalo, jatos, brilho, composição, rotação. Ele passou por regiões difíceis de observar, perto do Sol, gerando confusão. Ele cai perfeitamente no molde narrativo de 2025. Desconfiança, base, mistério, base, silêncio, base, internet. Ou seja, é o prato feito do viral. Mas aqui no canal a gente faz diferente. A gente usa o viral para te levar para a informação e não para te levar para o desespero. E se você ficou até aqui, eu já sei que você é do time bom, o time que gosta de mistério, mas gosta mais ainda de entender. Então agora eu vou te deixar com uma pergunta que vale ouro. Se amanhã confirmassem que existe algo tecnológico passando pelo sistema solar, o que você faria de verdade? Eu aposto que você faria exatamente o que a pessoa mais sábia faz. Respirava, fazia um café e dizia: tomara que eles tenham vindo só passear e não pedir açúcar. E antes de ir embora, já aproveita. Deixa o like para não deixar o algoritmo achar que esse assunto é proibido na roça. Se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. E comenta aqui embaixo qual explicação você acha mais provável. Natureza criativa ou tecnologia disfarçada? E se você quer continuar nessa pegada de céu, mistério e ciência explicada, sem dor no ouvido, já emenda no próximo vídeo que eu vou te recomendar. Porque a história do 3i Atlas só fica mais interessante quando a gente separa a curiosidade de confusão. Agora vambora, que o universo é grande, mas o tempo do café é curto.